quase 30 anos, ele é mecânico de máquina de costura. Eu vou até olhar no papel porque o currículo é longo, viu? 30 anos como chefe de escoteiro, 9 anos como bombeiro comunitário, eleito para o terceiro mandato na Câmara de Vereadores de Timbó. Aliás, o único vereador que foi reeleito. Um recado bem claro das urnas que a população de Timbó queria mesmo uma mudança, tanto no executivo quanto no legislativo. Então, o MistoCast recebe hoje o Carlos Adriano Krieger, o Ito. Tudo bem, Ito? Seja bem-vindo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos internautas que acompanham o MistoCast aqui. Ito, eu comecei fazendo essa abertura e a gente percebeu isso nas eleições, né? O quanto o timboense ele queria uma mudança. E o teu nome sobressai por ter sido o único vereador que foi reeleito, né? A gente tem o Jonathan, na verdade, mas o Jonathan ele tinha ocupado a vaga de suplente, então como eleição é a primeira dele. E o que a gente nota foi muito em função do teu trabalho ali na Câmara de estar sempre cobrando e fiscalizando e sendo até uma pedra no sapato da administração passada. A que se deve essa reeleição, na tua opinião? Acredito que é fruto desse trabalho que a gente fez de fazer realmente o trabalho do vereador, que é fazer o elo de ligação entre as pessoas e o executivo. Levar as demandas dessas pessoas, os problemas, aquele mau atendimento, tudo aquilo que atrapalha a pessoa no seu dia a dia e que deve ser resolvido pelo poder público. Então, com certeza é fruto desse trabalho, porque pensa numa pessoa que era procurada por causa de problemas que poderiam ser evitados e ou sanados pelo Poder Executivo. Então, eu acredito muito que seja fruto desse trabalho. E aí, quando você levava esses problemas para o Executivo, o que acontecia? Olha, o meu trabalho com o Executivo, ele tem história. E ele não é só o último ano, o ano da eleição. Ele começou lá em 2016, quando eu me elegi com o mesmo partido do prefeito que saiu agora, que era o ex-prefeito Jorge Krieger, com o PP. Já no primeiro ano, a gente trazia as demandas para o Executivo e acabava não sendo atendido como deveria ser. E aí a gente começou a ter uma postura um pouquinho mais firme do que normal. Então, assim, eu me elegi com o prefeito, sendo base do prefeito, e já não deu certo no início, e me reelegi como sendo oposição. E damos continuidade ao trabalho. Tivemos 4 anos ali longos, com pessoas que estavam na base, que davam forte apoio também à base do prefeito, que é normal na política. A gente tem uma base de vereadores e tem uma oposição, mas a gente não pode deixar de realizar o trabalho que é o do vereador, que é o de fiscalizar e também resolver os problemas da população. Hoje, a gente vê, junto ao governo, no executivo, que a gente tem uma porta aberta. É muito mais fácil a gente dialogar a respeito dos problemas e das suas possíveis soluções. Com certeza aparecerão problemas que não terão soluções, mas a pessoa, a população, ela tem o direito de saber, de ter uma resposta a respeito disso. Ito, você chegou a falar em um vídeo que você se sentia mesmo meio um lobo solitário, né, na Câmara. Com certeza. A questão do lobo solitário é porque quantos projetos que passaram pela Câmara, que muitas vezes não se dava nem a oportunidade de discutir os projetos, levantar questionamentos, e já eram votados para que fosse dado o andamento e seja aprovado sem a devida discussão. Porque os projetos eles tramitam em 3 comissões, só que se tiver apenas um vereador, ele vai estar participando de uma comissão, onde que geralmente ele pode ser minoria e o voto dele sendo contrário na comissão não vai alterar muito o projeto. Então é preciso coragem para de vez em quando, ou em muitas vezes, como aconteceu, principalmente quando não era nem eletrônico, né? Aí tinha o projeto em votação e o vereador tinha que se manifestar, Sim. levantando a mão, que quem fosse contrário tinha que se manifestar.
Então, acho que esse trabalho de lobo solitário vem em decorrência disso. A questão o lobo em si, a história do lobo é dessa forma ali. Muitas vezes, quando ele precisa lutar ou ele se afasta ao caté, ele se torna solitário. E era como a gente se encontrava lá. No caso, com os demais vereadores, porque nós tivemos ali na Câmara de Vereadores servidores efetivos que nos deram total apoio, toda a estrutura para que a gente pudesse ter embasamento legal, que não fosse uma oposição somente por oposição. Sim. Nunca foi isso. Sim. Um exemplo disso, bem claro, nós tivemos um projeto aprovado ali de um empréstimo de 5 milhões para geração de energia através de placas solares. Era um empréstimo de 5 milhões. E é um projeto interessante, porque se não gerar uma economia agora, nesse exato momento, mas daqui a 3 anos, 4 anos, esse dinheiro ele começa a voltar para o município. Então, a gente tem que pensar em ações de curto, médio e longo prazo. E a gente votou favorável, sem problema nenhum. A gente deu apoio ao projeto em todas as comissões. Ou seja, a gente era contrário naqueles que mereciam Sim. a sua discussão e que muitas vezes não era oportunizado. Em que pé que ficou esse projeto, esse empréstimo? Cadê essas placas solares? Pois é, as minhas últimas notícias, né? Porque assim, a partir de dezembro, quando a gente fez os últimos pedidos de informações, eles têm 30 dias para ser respondidos. É claro que acabou o mandato, vai passar para a nova gestão responder. E vamos ter que ver o porquê que não foi dado andamento. O que aconteceu? Era 5 milhões, passou o projeto para a cessão de uso do terreno lá próximo à Cinve e ia ser instalado naquele local. E agora simplesmente está parado o projeto. Assim como nós temos outros projetos parados. Por exemplo, a Rua Tapajós foi licitado, mas houve cancelamento, está adiado. Mas dinheiro tinha, foi aprovado, era através do empréstimo. Nós não estamos nem falando do dinheiro em caixa da prefeitura. Sim, foi um empréstimo que foi autorizado, entrou na conta, o dinheiro estava ali. A partir do projeto foi licitado, você tem como fazer. Mas, no caso da Rua Tapajós, a gente viu algumas coisas nas licitações que não batiam. As metragens, porque era para pavimentar a Rua Tapajós na sua integralidade, porém só dava até a metade. E aí agora o pessoal está lá a ver navios. É o tipo da coisa assim, vamos começar um monte de coisa antes das eleições, prometer um monte de coisa e depois, se ganhar, nós fizemos. Se não ganhar, que se vire. Só para a gente até situar o nosso internauta, começou agora, né, há poucos dias, né, o governo do Flávio Bussi, então ele ainda está tomando pé de muitas situações. Porque o que a gente tinha da administração passada, em todas as entrevistas que nós fizemos aqui no Misturebas, era uma promessa de que tinha dinheiro em caixa e que estava tudo organizado e que as obras sairiam. O que a gente está vendo agora é que parece que não foi bem assim, né? Recentemente, o prefeito Flávio publicou um vídeo mostrando a situação na área da saúde, de computadores que foram formatados, celulares que sumiram. Então, ainda está o governo tomando pé da situação para a gente saber essas respostas, por exemplo, para onde foi o dinheiro do empréstimo. É isso, né, Ito? Exatamente. E se realmente isso aconteceu, de sumirem com informações, a pior canalice que essas pessoas poderiam fazer, porque essas informações comprometem o tratamento de saúde de muita gente. E não é assim que funciona. O que é público, as informações das pessoas, o lugar, nas filas, ele tem que ser público. Existe a LGPD? Sim. A LGPD, ela vem para proteger os meus dados pessoais, o meu nome, o meu CPF e tal. Se eu estiver esperando na fila de cirurgia, se cria um código, um login ali, onde que as pessoas podem acompanhar, em que eu vou saber o meu login, né, o código ali, eu vou saber se a fila está indo adiante ou não. Agora, as pessoas hoje estão no número 10, daqui a pouco, mês que vem, estão no número 55. E qual é a explicação para isso? Na minha concepção, Ito, quem pode passar alguém na frente na fila da saúde é médico. É um médico regulador ou uma junta médica. Não é o secretário de saúde, não é o vereador e não é o prefeito. Por isso que as filas de saúde não andam, por isso que existe tanta trambicagem
nessa questão da saúde. E é o que muitas vezes, se isso tem registro em aparelhos telefônicos, está aí uma das motivações para se sumir com os aparelhos, formatar computadores. Porque se eu tenho lá registrado o seu nome, que você está guardando exames, por que eu tenho que apagar o seu nome aí dessa lista? Algum motivo tem, né? Algum motivo tem para apagar essas informações. Inclusive, o prefeito registrou um boletim de ocorrência e a polícia vai investigar quem apagou e por que apagou. Porque a gente está falando de uma denúncia muito grave, muito grave. Vou dar um exemplo da fila da ginecologia, porque foi um caso que aconteceu na Câmara ali a respeito de uma situação onde que a gente buscou informações do número de consultas ginecológicas. Estava acima de 1.200 consultas em espera. Já passou da hora de se realizar o mutirão e diminuir essa fila, zerar, e não é feito nada. E agora, essas 1.200 pessoas que estavam na fila, se realmente foi apagado todos esses dados, vamos ter que recomeçar do zero? Como é que vai ser feito? Então, assim, vamos aguardar para ver se isso se confirma. Agora, se se confirmar, a gente está falando de uma catástrofe na saúde. É crime, né? É crime. E assim, doa quem doer, tem que se buscar e responsabilizar exatamente. quem fez isso. Só, e tem essa questão de responsabilizar, só que o que pesa mais, o que a gente fica mais preocupado é com o paciente, é com a pessoa que está numa situação dessa, que está numa fila, e agora como é que fica a situação dela? E os dados dela foram apagados, foram para onde? Estava num lugar na fila, pulou para outro, né? A gente recebe muito, muito. É só fazer matéria relacionada à saúde, chove de comentário, quanto tempo na fila, esperando o exame, esperando cirurgia, e a gente está falando de uma cidade, Timbó, de 40 e poucos mil habitantes, 50 mil habitantes, a gente não está falando do Rio de Janeiro, que realmente tem uma fila enorme e tal e tal. Então, assim... Já tinha um padrão de atendimento muito bom e agora, né, vem decaindo. Precisamos saber onde que ocorreram as falhas e corrigi-las. Então, nesse momento, está naquela situação de saber qual é o terreno que estamos pisando. Exatamente. Mas de porta aberta, o que a gente já percebe, né, do novo governo é realmente uma transparência muito grande. E isso eu acho fantástico, porque assim, eu como jornalista sou muito favorável, como acho que todo mundo deveria ser, a transparência. As pessoas têm direito de saber. É dinheiro público é direito, é o dinheiro mais caro que tem, porque ele é nosso, ele é de todo mundo, né? Agora, Ito, essa marca do vereador fiscalizador, agora, né, presidente da Câmara também, e fazendo parte ali do governo, continua fiscalizando? Com certeza. E isso o prefeito sabia já quando veio para o nosso partido, foi falado durante a campanha e é falado, inclusive, depois de eleito. É uma das características que ele disse, olha, não perca essa característica. Ele sabe que é a minha característica e não adianta. O que a gente precisa é aprender algumas coisas que antes nós não tínhamos, que era a porta aberta, nós tínhamos que ouvir contos da carrochinha para saber das informações. Inclusive, muitos veículos da imprensa também passaram por isso. Acontecia um fato, você queria esclarecer para a população e a falta de informação acontecia, não só para o vereador, mas para os veículos de imprensa também. E aí você tem que ir trabalhando conforme vai se jogando dessa forma ali. Então, continuaremos, sim, fiscalizando. Mudará um pouco a questão, sim, apareceu um fato, temos um problema, a gente tem a porta aberta para ir lá. Prefeito ou secretário da pasta, que é o primeiro que vai ser chamado, nós temos esse problema. Qual vai ser a forma de resolver? Tem solução? Não tem? Nós precisamos dar um retorno. No mínimo, justificar. Hoje nós tivemos um caso ali, vou dar um exemplo bem prático a respeito da farmácia que não está atendendo na terça-feira de madrugada. Esse problema já vem há algumas semanas.
O fato é que estão com falta de profissional e existe uma lei federal de que você não pode abrir a farmácia sem ter um farmacêutico responsável. Sim. Infelizmente, a farmácia 24 horas da cidade, ela está com a falta de farmacêutico mas está lá avisado que não pode. Nós temos esse problema num dia de semana. Aí o pessoal fala, mas nós tínhamos o rodízio da farmácia. Sim, nós tínhamos. Aí nós tínhamos a reclamação. Eu fui no hospital, eu moro no centro, agora eu tenho que ir lá na farmácia dar Araponguinhas para ir lá comprar. Então, assim, sempre nós não vamos conseguir atender a todos. Sim. Só que esse problema do farmacêutico, ele é temporário. E hoje, a partir do momento que se colocou uma farmácia 24 horas, se liberou para as demais farmácias fazerem o horário que elas quiserem. Então, se elas quiserem fazer 24 horas também, não tem problema, pode entrar na concorrência. Só que, para manter o negócio aberto, por exemplo, precisam 5 farmacêuticos para manter 24 horas. Entendi. Então, assim, os custos são elevados, mas na época em que nós tínhamos o rodízio, havia uma lei que fazia com que as demais farmácias tinham que fechar no sábado, em determinado horário, no domingo não podia abrir. Hoje a farmácia, se quer trabalhar até 10 horas da noite de sábado, ela trabalha. Ela quer trabalhar domingo de manhã, ela trabalha. Então, ou seja... Porque tem a existência de uma 24 horas Exatamente. Que vai garantir que em qualquer horário a pessoa tenha acesso. Sim. Tá. E hoje está com a falta de farmacêutico na terça-feira, na madrugada. Isso, porque eles devem ter uma escala de trabalho, né? Mas na farmácia existe a faixa lá avisando que não está atendendo por falta de farmacêutico, naquele dia especificamente. Tá, então, se chegou na terça-feira, madrugada, precisou comprar um remédio, faz como atualmente? Vai ter que buscar em Indaial. Porque nós não temos outra farmácia 24 horas, né? E como é que isso chegou para vocês, Ito? E o que está sendo feito para resolver? Foi uma reclamação de um cidadão, daí a gente foi atrás da farmácia, faz umas 3 ou 4 semanas, e aí eles relataram que já estavam em busca de novos profissionais. Pelo que me relataram, estavam com vagas para 2 farmacêuticos. Um parece que foi suprida a vaga e o outro não. Porém, como se estendeu por mais de um mês, agora não está conseguindo profissional, botaram a faixa para pelo menos o cidadão estar avisado. A mesma coisa já deveria estar no plantão do próprio hospital. Quais farmácias estão com problema? Talvez tenhamos que melhorar isso aí e já deixar avisado no próprio hospital que até não resolveu o problema, naquele madrugada não tem atendimento na farmácia. Porque senão é uma peregrinação para buscar remédio. Por sorte, vamos assim dizer, o Hospital UASE até a farmácia São João, que é ali de frente à igreja evangélica, ela não dá 1 quilômetro. Sim. Então, assim, se eu tiver que ir para Indaial, já... Sim, sim. Dos males... Por sorte, Indaial é perto também. Exatamente. Tá. Mas então a gente vai continuar acompanhando... A gente vai continuar acompanhando essa história, porque eu não tinha, pelo menos, essa informação. E é muito importante. Mas é bom saber que já existe essa movimentação para resolver. Sim, não, houve a manifestação por parte da farmácia ali e tudo responderam conforme tem que ser dada a informação ao cidadão, né? E isso chegou para vocês através de um cidadão. Então, essa é a importância também, eu sempre gosto de frisar, de que o cidadão procure, né? Procure seu vereador ou procure o executivo quando tem algum problema para tentar... Você vê que interessante, né? Você vai lá comprar o remédio, a farmácia está fechada, tá, você vai para casa e não... Não, peraí. A partir do momento que você leva para um vereador, você vai tornar esse problema um problema que agora vai ganhar uma atenção muito maior para ele ser resolvido. Não é o meu problema individual que eu não tenho remédio. É minha cidade inteira que não tem na terça-feira de madrugada e tal. Então, quer dizer, a importância de trazer essa demanda, né, isso? Exatamente. E assim, a gente tem carro, mas nós temos pessoas que muitas vezes não têm. E aí é um pouquinho mais complicado. Sim, exatamente. Então, precisamos auxiliar para que essa farmácia volte a ter o seu quadro funcional completo para que o atendimento melhore para todos. E melhore, inclusive, para todas as farmácias ali. O que a gente não poderia, de repente, é voltar a ter, de repente, o rodízio de farmácias. Porque aí o que acontecia no rodízio de farmácias? A farmácia A fica aberta esse final de semana. E você poderia encaixar, e o que não falta em Timbó é farmácia. Imagina hoje encaixar regime de rodízio
30 e Nossa. poucas farmácias, se não tiver mais, eu não tenho o número exato, mas bom, porque é facultativo participar. Sim. Então, eu vou me preparar para trabalhar esse final de semana, valeu a pena, mas daqui a pouco, só daqui a 30 finais de semana é que eu vou ter a próxima oportunidade, então quebra muito a rotina de trabalho desses estabelecimentos, né? Então, precisamos sim, e claro, precisamos da compreensão da população também, nesse momento ali. Infelizmente, não é o poder público que pode dar esse aporte ali. Sim, a gente só pode realmente informar o cidadão e torcer para que não necessite naquele período que fica, que é uma madrugada, né? Inclusive, a gente também entende a situação da farmácia, que ela quer estar aberta, funcionando o tempo todo, mas realmente ela não pode, por força de lei, ficar aberta se não tiver um farmacêutico ali. Eu imagino a quantidade, assim, a demanda que chega para você, Ito, de reclamação, de olha, isso aqui deve ser um volume... Com certeza, é bastante. E assim, se a gente analisar, teoricamente, se você foi para o plantão, um pronto-socorro, você está com uma dor insuportável, à meia-noite da segunda-feira, que é na madrugada da terça que acontece isso, você deve ter sido medicada. Muitas vezes você não precisa o remédio... Naquela madrugada. O que acontece é a falta de medicação que muitas vezes ocorre no próprio hospital. Você acaba não sendo medicada, e isso é fato. Eu já tive experiências onde que era necessário comprar determinado medicamento, não tinha que ir na farmácia, comprar, voltar lá para aplicar. Pode acontecer, porque eles não são farmácias, é um pronto atendimento. Mas deveria sair de lá medicada e não nessa dependência. Porque se você chegar sozinha lá, como é que você vai sair para comprar o remédio? Sai? Exatamente. Então, você vai ser medicada e tem um período, um intervalo entre as medicações. Então, assim, é um problema? É, mas não é... Se fosse toda a noite que não tivesse plantão, aí sim a gente teria que corrigir e tentar voltar a fazer o rodízio, né? São N situações, digamos assim, né? Entendi. Ito, agora na presidência da Câmara, o que é que muda? Como é que vai ser? Não muda muita coisa. A gente continua trabalhando da mesma forma, atendendo as pessoas da mesma forma. A gente vai ter mais responsabilidades, com certeza, né? Então, precisamos aprender isso também. E quando aprender, já está acabando, porque é um ano, é um acordo que a gente fez. Nós tínhamos 4 vereadores do PL, temos um vereador que ele tem cargo eletivo em Florianópolis, ele não queria sair também do cargo eletivo, então nós estávamos em 3. 3 do PL, se cada um ficar um ano, sobra um ano. Conseguimos entrar em acordo com a vereadora Thelma e ela, ano que vem, será presidente. E eu sou um dos caras que mais brigava por causa dessa... Só que tem uma diferença. Nenhum dos nossos vereadores trocou um ano de presidência para assumir um cargo de secretaria. Nenhum está ganhando a mais, diferente do salário de vereador, que hoje limpo sobra R$5.000, 4.880, se eu não me engano, para ser secretário e ter um salário ali de mais ou menos 7, 8 mil reais, pensando em benefício próprio. Essa é a diferença. Então, assim, sim, era contrário, justamente porque nessas épocas que ocorreram esses acordos, houve esses beneficiamentos ali pessoais. Hoje você vê no executivo que o primeiro escalão foi todo escolhido com capacidade técnica. Nós não temos nenhum vereador lá assumindo uma secretaria. Então, essa é a diferença do porquê eu mudei de ideia. E quem achar que eu fiz um mau negócio, eu respeito a decisão, mas também gostaria que respeitasse a minha, simples assim. E eu fico pensando o seguinte, eu acho que hoje em dia o próprio eleitor, o próprio cidadão, Ito, ele não cabe mais aquele discurso assim, oposição por oposição, sabe? Eu acho que todo mundo tem o mesmo interesse, que é o bem da cidade, todo mundo. Então, assim, como você disse, a gente aprovou o empréstimo lá de 5 milhões. Vai ser bom para o município? Então, pronto, não interessa se é oposição ou se não é. Então, eu particularmente, agora dando minha opinião, não vejo isso com maus... mas agora era do outro governo, agora está nesse. Não, o compromisso, na minha opinião, do parlamentar e do político é com a população. A partir do momento que você está ali apoiando um governo que não está atendendo a população, que não está respondendo, que não está atendendo as demandas, então, tchau.
E é da mesma forma Tanto que que o governo saiu, você ficou. Exatamente. É a mesma coisa na questão da transparência e a eficiência. A transparência por quê? Vamos dar um exemplo bem prático. Quanto se falou de uma economia de corte de cargos comissionados? Eram cargos que não eram ocupados. Como é que funcionava? Na questão pública, se eu tiver 10 motoristas, eu tenho que ter as vagas. São 10 vagas de motoristas. Certo. Eu posso ocupar até as 10 vagas. Certo. Mas se eu tiver 5, do mesmo jeito eu tenho que ter a dotação orçamentária para os 10. E assim vai ser até o final do ano. Eu não gastei com os outros 5 motoristas, esse dinheiro ele é anulado e ele é suplementado em outra pasta. Ou seja, eu gastei o dinheiro de outra forma. Entendi. Se eu cortar aqueles 5 cargos que não... Eu só não vou estar colocando ele na dotação orçamentária, mas eu já vou estar usando o dinheiro de outra forma. Então, assim, dizer que isso foi uma economia, isso foi, sabe, para inglês ver, porque Entendi. não houve. Entendi. É o mesmo que você economizar, vamos supor, R$ 500 para pagar uma diarista na sua casa, mas aí você faz a faxina toda sozinha, né, e torra esse dinheiro na manicure, cabeleireira e o que mais for. Então, não bate essa informação. Por isso que a gente tem sempre o costume de deixar claro para o cidadão como funciona a máquina pública. E isso é uma característica que a gente não vai deixar. Quando tem vereador que gosta de contar, eu vou fazer uma unidade de saúde, eu vou comprar uma móvel. Não é assim que funciona. Não. E não cabe mais, gente. O eleitor não cai mais nessa. Não cai mais nessa. Não. Eu acho que, assim, a gente até teve momentos, assim, de muito descrédito com a política, que as pessoas não queriam nem saber, não queriam se envolver. Mas eu não sei se você percebe isso, mas eu vejo uma mudança. As pessoas mais interessadas e até... Eu gosto de sempre dizer isso nas entrevistas. Participe, se informe, vê qual é o papel de um vereador, porque as pessoas têm mais afinidade em saber o papel do executivo do que o legislativo, para você saber que aquela pessoa está prometendo uma coisa que não é da alçada dela. Ela Exato. não vai nem poder cumprir. E o ideal é que o serviço público funcione, né? Você está com um problema aqui de frente à sua rua, existe o Simplifica, você faz um protocolo de atendimento, que deve acontecer a prioridade, a médio prazo, a prioridade seria imediata, há um buraco na frente da sua entrada, de veículos e tal. Então, é um lugar que você precisa entrar e sair a todo momento, é uma prioridade. Então, tem que ter uma atenção redobrada nisso aí. Agora, se esse mesmo buraco fica ao lado e não está comprometendo a segurança da entrada e saída, ele tem que ser sinalizado e ser estabelecido um prazo para que entre no cronograma de serviços e possa ser feito, mesmo que seja daqui a 15 dias ou até 30 dias. Não está oferecendo risco, entra no cronograma. Porque se a gente tratar tudo como prioridade, nada será feito. Aí vem aquele negócio. Quem conheceu o prefeito, quem conheceu o secretário, quem conheceu o vereador. E ainda assim, nós temos que ter a questão dos protocolos, porque o secretário, ele se programa, ele faz as coisas para que haja um cronograma de atendimento. Se for atender sempre a pedido de prefeito, de vereador, aí desanda todo o trabalho do secretário, né? E dos seus comandados também ali, que assumem algumas funções ali que não podem toda hora ficar passando alguém na frente, como já vinha acontecendo, né? Na tua avaliação, Ito, hoje eu já até passei do tempo, mas é que a conversa tá boa. O maior gargalo hoje aqui em Timbó, assim, não, a gente tem que começar a resolver, é a questão da saúde mesmo, dos mutirões? O maior gargalo sempre vai ser a saúde. Sempre vai ser. Acho que em qualquer município. Olha, se pegar toda a dotação orçamentária e jogar na saúde... Não vai resolver. Não vai resolver. Então, é porque todo mundo, a dor de cada um, ela é imensurável. Sim. Então, o que a dor é de quem sente, né? A dor é de quem sente, exatamente. Aí o que acontece? Nós temos, e não dá para botar tudo de uma vez só, a gente tem, por isso que tem o que é cuidados na cidade, que são as unidades básicas de saúde. Nós temos o que é o pronto atendimento, o que é as emergências, aquela coisa que você precisa tirar a sua dor agora. O que originou essa dor, você vai ter que buscar na unidade de saúde. Nós temos de média complexidade, aquela coisa que já está em tratamento, você vai fazendo exames. O que não pode acontecer é jogar dinheiro fora. Nós temos casos de pessoas que às vezes estão esperando cirurgias
E elas chegam a fazer os exames 3 a 4 vezes, porque já passaram Perde da a validade, claro. Exatamente. Então, se você vai fazer uma cirurgia, Imagina já tem que fazer quanto dinheiro vai nisso. a continuidade. Tem que ter a continuidade. Sim. Para daí poder resolver o problema, né? Então, e assim, nós temos problema na educação, nós vamos ter problemas agora no verão da limpeza, porque acabou uma legislatura, né, uma gestão, foram mandados todos embora, que acontece isso no final do ano, para daí no ano seguinte ser contratado. Existe toda a parte burocrática, as leis, que engessam um pouco o sistema. E, assim, tem que ter paciência no primeiro mês, segundo mês, que é natural. A partir do terceiro, quarto mês, as coisas vão começar a engrenar. E aí sim, se tiver coisa errada, a gente consegue um tratamento diferenciado para melhorar. Então, a gente já deixa esse recado, né, para o timboense, para que é um momento de ter paciência, porque a casa está sendo organizada e o governo está tomando pé da situação, dos problemas que vão ter que resolver. Então, calma, e vai ser um ano de ajeitar as coisas, talvez. A paciência não quer dizer que vocês não possam chegar e mostrar o que está acontecendo. Sim. Porque é igual você vai sair de férias, você faz um checklist. Então, se você tem uma listagem de problemas, você já começa a se organizar para ir resolvendo ou achando a melhor forma de resolvê-los, botar um cronograma. Então, a paciência é justamente que as pessoas tenham, porque tem coisas que não serão de imediato, não é um passe de mágica. Hoje nós estamos em 15 dias e, assim, as pessoas ainda não entenderam que não tem o orçamento definido. Quanto tem em caixa hoje? Não sabemos. Nós temos uma perspectiva, mas tem que estar efetivamente, por exemplo, o dinheiro de todas as obras que foram começadas. Tem toda aquela pavimentação lá do setor industrial, que talvez o timboense não sabe, mas em cada metro de asfalto que for colocado lá nas ruas do distrito industrial, o município vai estar pagando ali em torno de 50 a 60 reais por cada metro de asfalto. Eu estou falando o asfalto usinado ali, não a base, não estou falando desse cálculo aí. Isso é outra despesa que ela já é calculada diferente, porque lá é uma espessura mais grossa. Até por conta dos caminhões, do peso, né? Exato. Precisa de um asfalto mais resistente. E lá atrás, em 2017, para não prejudicar tanto os empresários, foi criada uma lei que o município deveria dar um incentivo econômico de até 30% na compensação desses 2,5 centímetros. Nas áreas residenciais, a rua é asfaltada com 5 centímetros. Então, o morador, ele paga a parte do asfalto, faz a negociação com a empresa e ele está pagando por 5 centímetros. O empresário lá, ele também vai pagar por 5 centímetros. E os outros 2,5 centímetros é o município que vai pagar. Só que para isso também tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. E isso é uma das coisas que foi batido na época da campanha, porque essa lei foi meio esquecida pelo executivo. Eles mesmos fizeram a lei, mas vocês podem perceber que a única rua que foi... foram 3 ruas que foram asfaltadas e que tiveram incentivos. A rua ali da antiga Souza Cruz, a rua Mauro Augusto Knorr e a Tifa Isberner, um trecho. Porque tem empresas lá, assinaram o mutirão lá e tudo certinho. Então, cada metro de asfalto lá de cada rua tem 60 reais mais ou menos que vai ser bancado. Aí você pega uma rua de 1 quilômetro, né? 8 de largura, quando não for 10, porque elas são mais largas no distrito industrial, já vai um bom dinheiro. A ideia de pavimentações de rua, ela vai dar continuidade, só que a prioridade agora é acabar o que está começado. Porque aquilo que está começado é frequente o quê? Dá uma chuva, o material vai embora. Exatamente. Vai lá, e aí é dinheiro público para o ralo, tanto que já gastou em cada obra, com né? os exames de saúde, né? Exatamente. Começou, termina. Tem que terminar. Tu agrupa no máximo 2 ou 3 ruas, chama o empreiteiro, vai lá e asfalta. E aí está resolvido. Não adianta começar 40, 50 ruas, colocar um monte de coisa que começou e não acabou. Infelizmente, assim. Ito, gostei da conversa. Eu espero que o governo mantenha essa transparência, porque isso é muito importante. Inclusive, a gente aqui, como jornalismo, o Misturebas, a gente está sempre de portas abertas para divulgar essas informações, para que ela chegue para o cidadão entender o que é que está acontecendo, e também de portas abertas para ouvir o cidadão, para que ele traga as reclamações, para que a gente também possa fazer essa ponte. Então, muito obrigada, um bom mandato. Se quiser deixar algum recado final. Obrigado.
obrigado a toda a equipe, né, que se lembrou ali da gente. Estamos sempre ali dispostos a esclarecer qualquer coisa. Pintou qualquer coisa, vou deixar meu contato com o pessoal para vocês também. Apareceu alguma reclamação, manda lá que a gente vai buscar a resposta, com certeza. Obrigado a todos. Gente, vai ser muita matéria para fazer, viu? Com certeza. Até o próximo MistoCast. Tchau.